Dr. Marlon Câmara Lopes, é um prazer, meu amigo. Começando essa aventura, né? Vamos que vamos. Talk Médico, nosso primeiro bate-papo de assuntos médicos, de assuntos diversos, sobre as nossas especialidades, sobre os nossos amigos, sobre o nosso dia a dia. Vamos que vamos. Assuntos. Vamos que vamos. Tá animado? Vai fluir. Vai, né? Aham. Dá um nervoso, dá uma ansiedade, mas vai que vai, né? Vai que vai. É Pra só você que é cantor, que foi cantor, Foi, que subiu passado. no palco. Isso daí é um Acho que vai passado, mais fácil. passado longínquo. Nem tanto. Não é tão velho assim, né? Ah, você tá novinho. Mais ou menos, mais ou menos. E aí, me conta, cara. Vamos, acho que é interessante a gente se apresentar antes. Né? Me Perfeito. conta, quem é Marlon Câmara Lopes? Paranaense, maringaense, Terra boa, calor. calor. Diferente de Ponta Grossa. Tive minha formação médica em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu... Gosto de lugar quente. Não é Saiu de tão Maringá, quente, não é tão Você acha quente. Floripa menos quente que Maringá? Bem menos. É mesmo? Aham, depende. Verão, não. É, porque eu falo como turista, né? Pô, eu vou pra Floripa pra praia, pra aproveitar, mas durante o ano eu não sei como é que é, né? Floripa venta. Venta? Se você for pra lá, você vai conhecer o Vento Sul. Todo mundo conhece. Aí Maringá já fica, não tem esse vento, a temperatura mais alta. É tipo Ponta Grossa e Curitiba. Entendi. Entendi. Sei bem, aí eu já sei bem. Até que é mais friozinho Curitiba, né? Mas Uhum. o vento aqui em Ponta Grossa judia, né? Judia. Não, judia. Tem épocas que fica dureza, cara. Então, E daí você foi pra Floripa. eu me formei em Florianópolis. De lá, me encaminhei para Curitiba. Na época, meu irmão fazia residência de cirurgia plástica em Curitiba e eu tinha a expectativa de entrar na cirurgia geral. Cirurgia geral foi algo que eu, desde muito cedo, decidi que faria. Mesmo Agora- antes de saber que queria fazer plástica. Mesmo antes. Eu tinha uma veia para cirurgia pediátrica. Eu fiz 4 anos de estágio, de acompanhamento, de monitorias é um hospital maravilhoso em Florianópolis, se chama Joana de Guzmão, tá? Hospital pediátrico. De Hospital cirurgia. pediátrico exclusivamente. Tive grandes mentores lá, Dr. José Antônio, Dr. Maurício Pereima, que me direcionaram, me deram todo o suporte, mas na evolução acabei me encaminhando para a cirurgia plástica. Tinha uma ideia de que cirurgia plástica era mais supérfluo, até eu envergar dentro da Entrar de cabeça. especialidade. E descobri Mas você já que tinha essa experiência pelo seu irmão. Seu irmão, cirurgião plástico. meu irmão é cirurgião plástico, na época ele era residente. Não tinha tanto essa base. Eu acho que foi mais acompanhando também, fazendo as ligas acadêmicas, fazendo alguns trabalhos durante a faculdade, que eu acabei descobrindo o lado, o benefício que a cirurgia plástica tem para os pacientes. É muito mais abrangente, né, do que parece, né? Num primeiro momento, né? É que o supérfluo é quando não dói em você. Entendeu? Você vai lá e acompanha a mocinha, a jovenzinha que tem a mama pequena e fala, puxa, mas não precisa de uma prótese. Só que em algum momento você julgou. E ela acorda, dorme e passa o dia pensando naquilo. Que aquilo envergonha ela, que aquilo traz um desconforto. E não que seja um defeito, mas é algo que traz um transtorno para ela. Incomoda ela. Se incomoda ela, tá valendo, né, cara? Então eu saí, fui para Curitiba. Em Curitiba, entrei na cirurgia geral. Na sequência, entrei na cirurgia plástica. Então, dentro da minha formação foi a Universidade Federal de Santa Catarina, PUC, Paraná, a parte de cirurgia geral, em Curitiba. Depois, Universidade Federal do Paraná, a residência de cirurgia plástica. E acabei, por convite de um dos meus grandes mestres, uma pessoa que eu admiro profundamente, que é o Dr. Renato Freitas, fazendo um ano a mais em crâniofacial. Ah, então você fez crâniofacial depois. Fiz crâniofacial. Então são 6 anos de faculdade. Quantos de cirurgia geral? 2 de cirurgia geral, 3 de cirurgia plástica. 3 de plástica. E um E mais de 12 anos. 12 anos. É uma pernada, né?
Pra você não é muito diferente, né? Como é que foi a sua? Não, eu sou do interior de São Paulo. Eu sou de Itapeva. Itapeva é uma cidade pequena. Itapeva tem 100 mil habitantes, mais ou menos. Fica mais ou menos uns 220 quilômetros de Ponta Grossa. E fui fazer faculdade em Curitiba. Eu fiz a Federal em Curitiba. E daí da Federal eu vim para Ponta Grossa fazer clínica. Fiz 2 anos de clínica médica, mais 2 anos de nefrologia. Aí, por convite do grupo que eu era residente, eu entrei pro grupo e acabei me instalando em Ponta Grossa. Né, Ponta Grossa abriu as portas para mim e hoje eu sou muito feliz aqui, graças a Deus. Então aí. Tem qualidade de vida? Tem, cara. Tem. Assim, acho que Ponta Grossa, ela alia 2 coisas. Ela não é uma cidade tão pequena a ponto de você não ter os serviços básicos, essenciais, né? Comércio, serviços mesmo que você precisa, de repente. E ela também não te sufoca como uma cidade muito grande. Então, por exemplo, eu fiz cursinho em São Paulo. São Paulo capital era uma loucura. Eu ia do cursinho para casa, da casa pro cursinho, aquele trânsito, poluição. Na época, estudante, né, não tinha condição de ficar saindo conhecer, explorar a cidade, né? Então não tem essa realidade, não existia para mim naquele momento. Não dava para jantar no restaurante não bom? Não dava, não tinha condição nenhuma disso, né? Mas foi muito bom, porque foi um período de bastante estudo que me proporcionou entrar depois numa universidade boa. Então foi importante nesse sentido. Por que não São Paulo? Porque de onde surgiu a ideia de vir para o Paraná? Então, já que você já sou era de São Paulo. Exatamente. Eu, na verdade, com a família, a gente sempre passou férias no litoral paranaense, litoral de Santa Catarina. Então era sempre o caminho ali. Ponta Grossa, Curitiba, pro litoral. E a gente sempre passava por aqui, né, com a família, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, e parava para curtir um shopping, coisa que não tinha na nossa cidade, né? Um cinema, né? Uma coisa assim. E aquilo sempre me encantou. Curitiba sempre me encantou. Então, quando eu fui, na época de prestar vestibular, que eu prestei Curitiba e passei em Curitiba, nossa, foi uma felicidade imensa, não só para mim, quanto para meus pais, né? Foi muito bom, foi muito bom. Onde mais você prestou? Eu prestei, na época eu cheguei a passar em Cascavel também, só que Cascavel daí por conta da distância, né? Daí era bem mais longe da minha cidade, dos meus pais, aí ficou mais difícil. E aí optamos por Curitiba. Você sabe que eu tenho uma história parecida. É? Mas quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, passando férias em Balneário Camboriú, insistindo ali com meu pai, a gente foi passear em Florianópolis. E Florianópolis, um dos caminhos para a Lagoa, passando ali logo após o centro, daí na sequência Trindade, que é um bairro ali já universitário, você acaba atravessando a universidade. E atravessando a universidade, ou também tem uma outra alternativa, que é indo pela Beira-Mar Norte, ali, o final da Beira-Mar Norte em direção ao sul, cruza com a universidade. E eu passei por lá e eu fiquei assim, extasiado. E eu olhei pra minha mãe e falei, olha, eu vou fazer faculdade aqui. Foi amor à primeira vista. Que idade que você tinha? 12. 12. Uhum. Daí trabalhou pra isso. Foi. Bastante Suado, estudo né? também. A gente tem isso em comum, né? Os dois fizemos faculdade pública, federal. Não tinha outra opção. Éramos em 3 irmãos. Existia uma preocupação por parte de família, classe média. Puxa, se eu tiver que pagar uma faculdade para um, eu vou ter que pagar para os 3. Então, difícil, né? vamos partir proporcionar pelo uma caminho. coisa para um e não proporcionar para outro. Como é que ia fazer? É Mas difícil, tinha né? uma estrutura familiar que permitia uma boa qualidade de estudo, de ensino, desde ensino básico, né? E é o que fica, né? É o que fica. Se você for pensar o que você quer proporcionar para os seus filhos, É isso que eu penso. né? Você pode, dinheiro. O dinheiro dá conforto, é importante em alguns aspectos, mas a herança que você vai deixar é a capacidade do seu filho, da sua filha no futuro ter o seu próprio sustento, seu próprio conforto, conseguir correr atrás pelas próprias pernas daquilo que ele sonha, né? Mas você foi não só um bom aluno na faculdade, né? Na residência também, porque teus professores, teus mentores, teus preceptores de residência quiseram que você ficasse Sim. no serviço. Isso é muito Me importante. conta um pouquinho disso. Na verdade foi assim, a residência de nefrologia em Ponta Grossa, ela tinha aprovação pelo MEC, mas ela não tinha sido colocada em prática. E quando eu estava na faculdade ainda, eu tinha vontade de fazer clínica. Tinha dúvida se eu queria fazer cardiologia,
gastro, endoscopia, eram áreas que me chamavam muita atenção. Mas daí, entrando na clínica, que eu fui afunilando as especialidades e percebi que eu gostei muito da nefrologia. A nefrologia me atraiu muito. A nefrologia é uma especialidade clínica muito abrangente. Né? O paciente que tem uma doença renal, ele tem diversas comorbidades, diversos problemas de saúde, então o médico nefrologista ele tem que ser muito antenado, inclusive com as outras especialidades. Eu lembro um pouquinho. Aí o que 15 aconteceu? anos atrás. Direto do túnel do tempo. Eu estudei. Aí o que aconteceu? Tava terminando a residência de clínica, eu queria fazer nefro, eu ia acabar voltando para Curitiba ou para algum outro centro que tinha residência de nefro. E quando eu soube que existia essa vaga, essa carta na manga, eu fui atrás da direção do hospital. Né? Eu fui conversar na época com os meus professores, com meus preceptores, com o diretor do hospital e manifestei meu interesse. Falei, olha, eu gosto do serviço, eu gosto da cidade, né? Eu tô contente aqui, minha família, então eu tenho interesse nessa vaga. E eles abriram a vaga, colocaram em edital, abriram prova, eu prestei a prova e eu fui aprovado. Aí eu fiz 2 anos de residência em nefrologia e no final da residência eu recebi o convite do grupo para entrar para o grupo, inclusive nos outros hospitais da cidade, para fazer parte da sociedade dos nefrologistas aqui da cidade. Isso e hoje você atua só na nefrologia? Não. Hoje eu tô tanto na nefrologia quanto na clínica médica, que seria um clínico geral, né? Para o pessoal entender. A clínica médica, ela é a especialidade pós-faculdade que te mostra os caminhos básicos das outras especialidades. Então, é o básico da cardiologia, da pneumologia, da reumatologia, da gastro, as especialidades clínicas. E isso eu não abandonei. Quando eu migrei, quando eu passei de clínico para nefrologista, eu abracei a nefrologia, mas eu continuei atuando como clínico. Então, hoje eu trabalho na emergência do hospital, como emergencista, eu trabalho no sobreaviso de clínica médica e atendo pacientes de clínico geral no consultório, além da nefrologia. Então, eu tô nessas... eu tô abraçando essas especialidades. Em volume de serviço, quanto é clínica, quanto é nefrologia? Eu arrisco dizer que é 50-50 hoje. No coração? A nefrologia, ela é a especialidade ainda que eu pretendo aumentar essa porcentagem ao longo do tempo. Eu vejo que a nefrologia assim, brincadeiras à parte, né, que eu fiz antes, é uma especialidade extremamente complexa, extremamente abrangente. Uhum. E um médico nefrologista com boa formação, um médico que se atualiza, que busca, é um médico muito orientado para ser um clínico, uma pessoa que vem a maestrar os cuidados de um paciente, que vem a assumir a responsabilidade sobre um paciente que normalmente é multifatorial, é um paciente que tem diversos problemas de saúde, ou seja, não é só um rim esse paciente, não, né? Para chegar no ou a falta de um rim. Ou a falta de um rim. Para chegar nesse problema, hipertensão, diabetes, cistos renais, infecções, o paciente passou por muita coisa, muitas medicações, muitos outros especialistas, então realmente para chegar nesse ponto, o paciente geralmente tem muitas doenças e é multifatorial. Uhum. Mesma coisa a plástica, né? A cirurgia plástica, eu acredito, me diga se eu tô falando alguma besteira, mas a cirurgia plástica, no primeiro momento, você pensa na mamoplastia, na prótese de mama, numa lipoaspiração. Mas a cirurgia plástica, ela é muito mais do que isso, né? Cirurgias reparadoras e... Bom, você pode me dizer mais. A cirurgia plástica é extremamente abrangente. Ela vai cuidar desde pacientes muito debilitados, muito doentes, por exemplo, pacientes vítimas de queimadura, pacientes vítimas de politrauma, que têm feridas de difícil fechamento. E pasme, isso parece que não é a nossa rotina, mas é a nossa rotina. Desde que você esteja habilitado para isso e que você tenha disposição. Porque a tendência do cirurgião plástico regular é buscar exclusivamente aquilo que é zona de conforto, né? Vou fazer uma cirurgiazinha aqui, vou fazer outra ali, não quero me complicar. Mas quando a gente busca se aprofundar na especialidade, a gente assume os princípios da especialidade. O princípio da cirurgia plástica é reparador.
O interessante é quando você, no âmbito do tratamento reparador, e quando você descobre todos os benefícios que você pode trazer na tua especialidade, que você começa a encontrar também aquele paciente que, como a gente havia conversado antes, parece mais supérfluo, mais superficial, e é um paciente que, de maneira a receber um tratamento estético, acaba se beneficiando, trazendo, puxa, uma alegria, um remédio para aquela baixa autoestima, um remédio para aquele estigma, né? E a saúde, né? A saúde, ela não passa só num machucado, num sangramento. A saúde, ela passa pelo bem-estar, né, cara? Quantas meninas eu vi que não tiravam foto porque tinham um ossinho e trataram e passaram a tirar foto. Quantas meninas que eu vi que andavam com o ombrinho assim porque tinham vergonha da mama pequena ou tinham vergonha da mama grande e se beneficiaram com uma cirurgia, ou até meninos. Quanto menino que na juventude desenvolveu um problema que normalmente é passageiro, se chama ginecomastia, e passou a juventude, não evoluiu. Quer dizer, o que era para ser transitório não foi. E de repente está inibido, não tira uma camiseta, não vai para a praia, não vai para a piscina. Afeta a saúde da pessoa. Com certeza. A saúde mental, a parte social. Não, eu acho que é importante. Isso vai trazer alguns transtornos no futuro que são irreparáveis depois. Sim. Então você acaba reparando um transtorno que a outros olhos pode parecer superficial, que não é. Para aquela pessoa não é. E ela vai ter benefício disso no futuro, que a saúde dela, a família dela, os relacionamentos dela, isso daí vai deslanchar. Como um bom remédio para diabetes controla, como um bom remédio para hipertensão controla, a cirurgia plástica bem empregada controla os problemas do paciente. Mas a indicação tem que ser boa. Não adianta... Não pode mercantilizar, né? O que a gente vê muito isso no mercado, às vezes, é a mercantilização, né? Vocês têm isso? Tem, lógico que tem. Acho que todas as áreas médicas têm. Procedimentos mal indicados, profissionais de conduta duvidosa. Isso vai ter. Acho que não só na medicina, né? Eu acho que isso em todas as áreas, desde que o mundo é mundo, né, cara? Toda vez que alguém vende um serviço para alguém, a chance disso ser corrompido, da pessoa se corromper por dinheiro, por ego, é muito grande. Então, eu acho que a dica que tem que sempre ficar é procurar bons profissionais, né? Profissionais sérios. Você se considera um bom profissional? Eu faço de tudo para que sim. Eu faço tudo para que sim. Estudo bastante, vou atrás, tento ser bem atencioso, bem detalhista com os meus pacientes. Estudo bastante quando eu tenho alguma dúvida, consulto colegas. Então, eu acho que... Você é uma pessoa de fácil lida, né? Assim, tem facilidade para conversar, para... Sim. Tudo bem, sei conversar bem com os meus pacientes, com os colegas. Não, sim, de uma maneira geral, acho que sim. E isso também te traz um benefício. Traz. Porque você tem acesso a outros colegas. Com certeza. Eu acho que a gente nunca vai saber tudo. Por mais que você estude, você nunca vai saber tudo. Você nunca vai saber tudo da cirurgia plástica, eu nunca vou saber tudo da nefrologia. A gente sempre vai ter colegas... seja colegas que trabalham junto com você, ex-professores, ex-residentes que foram colegas, ou outras especialidades que vão te auxiliar. A gente não tem como absorver todas as informações do mundo e a partir do momento que você tem consciência disso, você se torna um médico melhor. Isso, para mim, reflete uma grandiosidade. Existe uma mudança, um paradigma que tem sido mudado na medicina. E a gente ter essa humildade de saber a quem recorrer, de aceitar que nem sempre somos donos da verdade, que uma verdade ela não é absoluta para sempre, que hoje existe uma tendência, que amanhã pode ser outra, que uma medicação que hoje é considerada melhor, amanhã pode trazer algum estudo que fala o contrário. Isso, para mim, é uma realidade muito grande dentro da medicina, e você me dizer isso
diz para mim muita coisa a respeito do teu eu profissional. Grandiosidade é você ter a capacidade de reconhecer que nem sempre você é o melhor a escolher aquela conduta. Exatamente. E que quando você tem essa dúvida, você tem a quem recorrer. Exatamente. E tem que recorrer, pelo bem do paciente, né? Pelo bem do seu cliente. Mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim, né? É verdade. E você gosta do que você faz, Marlon? Gosto. Se eu tivesse que escolher 10 vezes sobre medicina, provavelmente eu escolheria 10. Escolheria. E o mesmo caminho? Ou faria alguma coisa diferente? Eu queria poder passar isso mais algumas vezes de novo, igualzinho foi. E olha que eu nem sou tão velho, né? Não, é um caminho longo, é um caminho bom. E eu acho que vai se tornando melhor conforme a gente vai ficando mais maduro, né? Com certeza. Eu tive a oportunidade de pensar sobre várias profissões, mas a medicina, ela é fantástica, ela é ampla, ela te abre diversos horizontes, ela te permite ter contato com pessoas diferentes diariamente, viver a experiência dessas pessoas, ela te permite curar. Curar é fantástico. Acho que o mais legal é você ver a satisfação no olhar da pessoa que foi curada, né? É sensacional. Não só da pessoa, da família, né? Ou às vezes até quando um tratamento não dá certo, mas você fez o seu melhor, o paciente reconheceu o seu esforço, o seu trabalho. O trabalho bem praticado, ele é reconhecido. Bem indicado. Nem você falou, né? Dúvida. Bem indicado, bem realizado. Mesmo que o resultado, isso daí é mais para minha área, talvez, né? Quando o resultado final, ele não é o que a gente espera, né? Na verdade, eu lido com pacientes, na maioria das vezes, saudáveis. O desfecho é para ser um desfecho positivo. A expectativa é uma expectativa positiva. Mas aqui sabe, a gente é um pouco antagônico, né? Mas você sabe que hoje em dia, a gente tava falando das áreas que a gente atua, né? Eu, como clínico, hoje eu vejo muito benefício e atendo muitos pacientes que chegam saudáveis na minha frente no consultório para fazer exames de rotina. Então o paciente chega lá, paciente jovem, chega lá um rapaz de 25, 30 anos, que não está sentindo nada, mas é uma pessoa bem instruída, é uma pessoa que tem acesso à informação. Hoje em dia a informação está muito acessível, né? Diferente do que foi em outros tempos. E essa pessoa vai me procurar no consultório para fazer uma bateria de exames de rotina. Você tem essa veia, né? Eu gosto. E Você tem essa veia, né? E eu acho importante. De pegar o paciente e esmiuçar e cuidar, Exatamente, cara. Eu acho interessantíssimo. O paciente chega, seja ele com nenhuma queixa ou com alguma queixa, e você destrinchar a vida desse paciente, um exame físico, uma entrevista, uma anamnese bem feita. Aí fazer uns exames básicos para o paciente, aquilo que está indicado para cada faixa etária. Também aí já entra... Essa é a sua rotina de consultório? Como é que é a tua rotina? Minha rotina de consultório é essa. Pacientes saudáveis, rígidos, que chegam para fazer exames de rotina, de check-up, né? Pacientes com queixas diversas que vêm procurar um clínico porque já passaram em alguns outros especialistas ou não especialistas e o seu problema não foi resolvido, então a gente precisa fazer uma investigação mais abrangente do que está acontecendo, né? Seja uma dor, uma falta de ar ou uma coisa qualquer. E um terceiro braço são os pacientes da nefrologia. O paciente chega com infecção urinária, com cólica renal, com alteração de exames de função renal, pacientes que chegam com inchaço. O paciente chega demasiado com as pernas inchadas, ele vai procurar um nefrologista. Que a primeira coisa que vem na cabeça dele é que o rim não está funcionando corretamente. Rim e coração. Exato. Daí o meu trabalho é ver, isso é rim mesmo. É coração, é o fígado, é circulação. Então me fala um pouquinho mais de... Eu vou falando por partes e daí você vai dizendo. Primeiro, pressão alta, hipertensão. Pressão alta hoje é um dos grandes problemas, acho que, da humanidade. Então, no meu consultório, teria que fazer uma estatística correta, né? Mas se você for colocar na ponta do lápis, mais da metade dos pacientes que sentam hoje lá com problemas renais ou que vai fazer uma consulta de rotina são hipertensos. Jovem ou... As duas, todas as faixas etárias. Hipertensão é a causa ou é a consequência do problema renal? As duas coisas.
As duas coisas. É uma via de mão Gostou, dupla. né? Gostei. É uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. A hipertensão é uma das principais causas de doença renal, de insuficiência renal. E um paciente que tem um certo grau de insuficiência renal, alguma alteração da circulação renal, ele pode desenvolver hipertensão arterial. Então, uma coisa atrapalha a outra. Também. A diabetes, na verdade, não é a causa, né? A insuficiência renal não gera diabetes. Mas a diabetes, junto com a hipertensão, são as duas principais causas de insuficiência renal no Brasil e no mundo. Não é uma exclusividade do Era aí que eu queria daqui. chegar. Não é uma exclusividade daqui. E das outras causas, Aí a também gente tem a nefrolitíase. Ah, sim. A nefrolitíase, ela causa, lógico, né? A nefrolitíase é a pedra no rim, né? Ela causa insuficiência renal. Mas o grande segredo do nefrologista entrar na investigação da nefrolitíase é o seguinte. Imagina comigo um indivíduo jovem, 20 anos de idade, vamos supor. Esse indivíduo tem uma cólica de rim, uma dor nas costas que corre para a parte da frente do abdômen, muito enjoo, dor, tomou um remédio em casa, não está melhorando, ele vai para o hospital. Ele vai para o hospital, ele é atendido pelo plantão, ele faz uns exames e o plantonista chega para ele e fala, você tem uma pedra do rim, na verdade você tem uma pedra que saiu do rim e está correndo para sua bexiga, só que essa pedra entalou, você vai precisar de uma cirurgia. Você até tem outras pedras no rim, né? Do outro lado, são pedras menores que não estão obstruindo, mas essa que entalou é o seu problema. O que vai ser feito? Vai ser acionado um urologista, o médico cirurgião, o urologista vai lá, vai tirar essa pedrinha, vai fazer um acompanhamento por um tempo e esse paciente vai para casa, sem dor, com o problema a princípio resolvido. E aquelas outras pedras? Vai passar um ano, 2 anos, o que vai acontecer com o paciente? Exatamente. E aquelas outras pedras? E elas não vão crescer? E outra, por que ele está formando essas pedras? Então, isso que é a próxima pergunta. Tem uma causa para os pacientes formarem pedra? É aí que a gente vai entrar. Aí esse paciente, o que tem que fazer? Todo paciente que tem, principalmente os pacientes que têm múltiplas pedras, eles têm que procurar um nefrologista, fazer uma investigação completa. Porque muitas das vezes a gente descobre qual a causa formadora dessas pedras. Tem tratamento? Tem. Tratamento com medicações. Aí você vai me perguntar, então o tratamento vai dissolver essas pedras, vai jogar elas embora. Não, tratamento não é milagre, né? Prevenção, né? É prevenção. A ideia é estabilizar as pedras que já existem, para tentar evitar com que elas cresçam, tentar evitar com que surjam novas pedras nos rins. Quais as principais causas? Olha, a gente tem excesso de cálcio na urina, excesso de ácido úrico, tem deficiência de algumas substâncias, tipo citrato, pacientes que ingerem muito sódio, alimentos industrializados, que consomem pouca água, se hidratam muito pouco. A prevenção é igualzinha para cada um desses casos? Para cada caso você vai ter que ter um pH específico da urina, uma medicação que vai controlar uma excreção aumentada de cálcio, outra de ácido úrico. Isso a gente vai fazendo um acompanhamento periódico e esse paciente vai retornando do consultório periodicamente para a gente conseguir ir ajustando o tratamento para cada paciente. É individualizado. Não existe uma receita de bolo, né? Como é que você descobre cada causa? Laboratorial. Laboratorial. Então hoje a gente tem... É exame de sangue, exame de urina, exame da pedra. Tem o exame de sangue, exame de urina. E não é só aquela urina do potinho. Tem a urina de 24 horas. Urina de 24 horas os pacientes acham engraçado coletar. Porque é um exame que você pede para o paciente fazer xixi num pote grande, fornecido pelo laboratório. Um pote grande nas 24 horas do dia. Então ele começa a fazer xixi no pote de manhã e ele não pode fazer nada no vaso sanitário, nem fora. Tudo não pode. E dia seguinte ele abraça aquele pote e vai pro laboratório. Em média sai quantos litros? Fiquei curioso. Ó, eles fornecem normalmente 2 potes de 2 litros. Eu acho que eu ia fazer uns 8 litros. Tem gente que faz bastante. Se tomar tereré... Aí vai um monte. A maioria usa um pote mais um pouco do outro, né? E daí nesses potes, nesse exame de urina de 24 horas, são dosadas várias substâncias e aí a gente vai montar o quebra-cabeça. Tem causas hormonais para pedras nos rins, né? Então assim... Tomar bomba dá? Tomar bomba acho que não. Acho que não. Aí dá outros problemas, né? Tá pensando em tomar bomba? Não, mas é uma epidemia, não é? Como é que pode, né? A gente vê muito, né, cara? Fígado e rim, né? Aí nós vamos ter que trazer um hepatologista um dia aqui pra falar sobre os malefícios da bomba. Mas assim, a pedra no rim é muito comum. O dia a dia do consultório é muita nefrolitíase, pedras no rim. Né? Então,
A gente, em conjunto com os urologistas, a gente vê muito, né? O urologista faz a parte cirúrgica e a gente faz a investigação metabólica. Isso é o nome chique, o nome bonito para essa investigação. Eu vejo... Eu acho interessante tocar nesse assunto, porque é algo um tanto desconhecido. Eu recebo pacientes com muita frequência que têm esse histórico, eu investigo sempre em consulta, a minha anamnese é bem completa, apesar de ser uma área mais cirúrgica, que geralmente é mais direta. E é quase que unânime, quase 100% dos pacientes tiveram uma, duas, diversas vezes os problemas de litíase. E quando eu pergunto sobre investigação, ninguém faz. Nunca investigaram. E daqui a pouco esses mesmos pacientes estão lá. Não trata? Não, só me pediram para tomar mais água. Sim, ok. Você toma mais água? Não. Nem o básico tá fazendo, né? Não, isso é o mais comum. Exatamente. E eu acho interessante você falar da anamnese bem feita. Porque na sua área, por exemplo, uma anamnese bem feita vai até contraindicar as cirurgias, não? Com certeza. Qual a principal situação que você vê hoje em dia na sua prática que você contraindica uma cirurgia? Obesidade. Na grande maioria das vezes, a obesidade, quando se trata de uma cirurgia de contorno corporal. Quer dizer, cirurgias de mama, cirurgias de abdômen, as lipoaspirações, procedimentos que o paciente muitas vezes busca retomar aquele peso que tinha antes da gestação, aquele corpinho que tinha quando era muito jovem, e depositam no cirurgião plástico a expectativa de transformar essas alterações que vieram ao longo do tempo, ao longo dos anos que passaram, das gestações, do ganho progressivo de peso. E não é assim. Não é assim. É aquela velha pergunta, né? Cirurgia plástica para emagrecer? A cirurgia plástica não emagrece. A cirurgia plástica não emagrece. Infelizmente, eu seria um mágico se eu conseguisse ter esse resultado ou ter essa capacidade de emagrecer um paciente que se encontra em sobrepeso, que se encontra em obesidade. E pior, um paciente com obesidade é um paciente que tem mais risco cirúrgico. Então, falando de riscos cirúrgicos, o que a gente se preocupa? Se preocupa com riscos cardiovasculares, se preocupa com riscos respiratórios, se preocupa com riscos tromboembólicos. E só um fator é responsável por aumentar todos esses riscos. Assim como o tabagismo. O tabagismo aumenta todos esses riscos. Então... A cicatrização do tabagista é muito complicada, né? Bom, você conhece como um clínico mais do que eu, né? Todos os malefícios do cigarro, mas o cigarro, para o cirurgião, a nicotina, ela causa uma vasoconstrição periférica, quer dizer, daqueles vasinhos microscópicos, daquele que a gente não vê, que é essencial em toda a cicatrização. E isso é um efeito imediato e duradouro. Para um paciente que é sensível à nicotina, para um paciente que tem por hábito fumar, ele chegar perto de pacientes que fumam já causa esse efeito de vasoconstrição. E a vasoconstrição de microvasculatura para pacientes em cicatrização é um veneno. Traduzindo, o risco é necrose. O risco é deiscência, é abrir a ferida, é aquela ferida pretejar, não ter circulação, aquela pele morrer. Então, a gente tem que ter uma abordagem muito cuidadosa. A gente tem que saber para quem dizer não. Uhum. E a minha rotina de não não é um adeus, é um até logo. Vamos adequar, vamos fazer com que você venha melhor preparada para essa cirurgia. Vamos resgatar a tua autoestima desde a essência dela. Vamos te fazer uma pessoa que se sinta bem com os seus méritos e com a minha possibilidade tratativa. Uhum. É um pacote, né? É um pacote. É um pacote. É o antes, durante e o depois. É muito difícil isso.
Você lidar com o paciente, a expectativa, o paciente ele vai para o cirurgião plástico pronto para uma solução. Puxa, eu já tentei fazer isso e não deu certo, eu já tentei fazer aquilo e não deu certo, então eu vou recorrer à cirurgia. A cirurgia vai ser a solução. E você quebrar essa expectativa, isso difícil, te né? traz... Você joga um balde de água fria em alguém que está se preparando para isso, né? Você traz uma barreira, mas uma boa consulta, você dedicar tempo ao seu paciente, você dedicar energia a esse paciente, você ter paciência em explicar para o paciente aquilo que ele tem dificuldade de entender. Eu acho que isso é o princípio da medicina. É você captar o problema e trazer uma solução, mesmo que não seja a solução que o paciente espera. É o diálogo, é aquilo que você estava comentando antes da facilidade de comunicação, né? Para você ter uma boa relação médico-paciente, você tem que ter diálogo. Você tem que ouvir o que o paciente tem para te dizer. Você tem que se fazer compreender. Não adianta só você falar para o paciente, você tem que ter certeza que ele entendeu, que ele concordou, que ele vai adotar aquelas medidas, né? Isso na sua especialidade, na minha, em qualquer especialidade médica, né? Acho que os grandes problemas hoje em dia de dificuldade de relação médico-paciente, de qualquer... É a má comunicação. A má comunicação, ela fere qualquer boa conduta. Você se considera bem sucedido nesse quesito? Na comunicação, sim. Eu fiz alguns cursos ao longo do tempo. Eu fiz uma pós-graduação agora recente em cuidados paliativos, que foi muito importante nesse sentido também, sabe? Que foi na abordagem desse paciente crítico. Tem poucos profissionais habilitados nessa área, né? Tem. Na verdade, é uma área ainda tem muito preconceito, né? O cuidado paliativo, eu não me considero paliativista. Eu fiz o curso, agregou muito a minha formação. Eu tenho muitos pacientes hoje em cuidados paliativos, mas eu não me considero ainda um especialista. Explica para quem está ouvindo o que é cuidado paliativo. O cuidado paliativo é todo aquele cuidado que você fornece a um paciente de conforto, de bem-estar, independente da doença, que pode ser numa fase final de vida do paciente ou não. Então, é muito comum e mais comum a gente ver o cuidado paliativo no paciente com câncer terminal, que é aquele paciente que fez diversos tratamentos e a doença acabou avançando, que não tem mais possibilidade de cura, por exemplo. Esse paciente, no final da vida dele, ele merece ter conforto. Ele não consegue mais se livrar da doença. Então, ele merece não ter dor, ele merece ter uma vida digna com ele, seus familiares, e, se estiver chegando no final da vida dele, uma passagem digna. É isso que vai fornecer os cuidados paliativos. Mas não é só isso. Um paciente que tem uma doença grave, às vezes muito avançada, que opta por um cuidado de suporte ao invés de um cuidado de cura, também pode ser submetido aos cuidados paliativos. Nem sempre existe a possibilidade de cura, né? Exato. E às vezes acontece do paciente entrar em cuidado paliativo e sair do cuidado paliativo. Né? Então, um paciente que está com diversas infecções numa UTI, uma senhora de 80 anos que de repente está lá, passou por 5, 6 ciclos de antibiótico, está super instável, a gente começa a ofertar um cuidado maior de conforto, evitar medidas desnecessárias, agressivas, cirurgias, e em algum momento essa paciente começa a responder ao tratamento, e ela melhora, e ela sai dos cuidados paliativos. Isso é possível. Então, o cuidado paliativo não é sentença. O cuidado paliativo não é deixar morrer. O cuidado paliativo é oferecer o melhor cuidado para o paciente naquela situação de vida dele. Você diz, por exemplo, que um paciente com problema renal crônico, que não tem a perspectiva de um tratamento cirúrgico de transplante, seja por outras comorbidades, ou por idade, ou por escolha, que esse é um paciente em cuidado paliativo? A hemodiálise... Só para eu entender a diferença. Não tem diferença. A hemodiálise, a diálise peritoneal, o transplante renal são cuidados paliativos. Porque você não cura aquele rim doente. Você substitui o funcionamento daquele rim por uma máquina ou por um órgão externo. Então, por si só, o médico nefrologista que trabalha com diálise, ele é um paliativista por si só. Por quê? Porque você não está curando o paciente, você está dando uma condição melhor de vida. Já pensou antes, quando não existia hemodiálise? Os pacientes eles iam piorando a função renal gradativamente, acumulando toxina no corpo,
acumulando líquido no corpo, e esses pacientes iam a óbito. Hoje, o que acontece? O paciente ele involui a função renal, né? Ele vai piorando gradativamente a função renal, chega no momento que a gente indica, possivelmente a hemodiálise, ou a diálise peritoneal, que é um outro método que faz em casa, ou esse paciente consegue um transplante renal, esse paciente prolonga a sua vida por muitos anos. Muitas vezes com qualidade de vida. Então, antes isso não era possível. As opções terapêuticas hoje, com esses métodos, elas são cuidados paliativos, de conforto, de preservação da vida. Né? Essa pessoa vive 10, 20, caso de 30 anos em hemodiálise, acontece. E você tem muitos pacientes transplantados que vieram a se tornar novos renais crônicos? Sim, sim, o que bastante. Que acontece? Por quê? O paciente transplantado, ele, que nem eu te falei, ele ainda persiste sendo um doente renal crônico. Ele tem que tomar uma série de medicações imunossupressoras para o resto da vida, porque senão o corpo rejeita aquele órgão transplantado. Por mais que seja de um familiar, por mais que seja bem compatível, ainda não é um órgão nativo, ele é um órgão externo no corpo, é um corpo estranho. E ao longo do tempo, esse rim pode perdendo função por conta de comorbidades. Se o paciente continua hipertenso, diabético, o paciente pode pegar algum tipo de infecção, o paciente pode fazer rejeição desse órgão transplantado e ele pode retornar a um tratamento de hemodiálise, por exemplo. Então não é infrequente alguns pacientes que transplantaram voltarem para hemodiálise. Não é o que a gente quer, é o que a gente nunca espera, o que a gente torce para que não aconteça, mas é possível. É possível sim. Mas essa é só uma parcelinha dos teus pacientes, né? Qual que é o perfil maior de pacientes que você tem no consultório? No consultório hoje, a grande maioria dos pacientes tem 3 grupos maiores de pacientes. Os pacientes com doença renal crônica, que tem uma alteração leve de creatinina, de ureia. Esses pacientes a gente vai manejando eles com medicação e tenta estacionar ou melhorar a função renal sem precisar da hemodiálise. O paciente, quando ele chega para mim com algum exame alterado de função renal no consultório, a primeira coisa que eu falo para ele é o seguinte: vamos tentar estacionar isso, melhorar isso, essa função renal, para evitar a todo custo uma hemodiálise. Se a doença progredir, ainda bem que a gente tem a hemodiálise disponível. Mas vamos tentar, de qualquer maneira, não chegar nesse ponto. Tá? Outro perfil de pacientes são os pacientes que a gente estava falando das pedras nos rins, das litíases, das investigações das causas das pedras nos rins e tratamento para estabilizar isso. Pacientes com infecção urinária, muito paciente com infecção urinária, que é outro problema crônico que o nefrologista atende, né? Porque hoje em dia... O que é mais difícil nesse paciente com infecções de repetição? A resistência a gente tem da bactéria? Primeiro a gente tem que entender que mulher tem infecção urinária, uma cistite, uma infecçãozinha de bexiga. O tratamento é sempre antibiótico? Se identificada a bactéria e com sintomas compatíveis, sim. Né? O que acontece é assim, mulher pode ter infecção urinária. Homem é um pouco mais difícil, mas a mulher tem. A mulher tem por qual motivo? A vagina é uma região mais úmida, o canal urinário é mais curto, né? A uretra ela é mais curta, e o homem, por conta de ter o pênis, dificulta a ascensão da bactéria pelo pênis e dificulta a infecção, a bactéria fazer uma infecção de bexiga. Então uma mulher que tenha 1, 2 vezes por ano uma infecção urinária, ainda está dentro do esperado. Consulta, trata e resolve. Agora, o indivíduo começa a ter 2, 3, 4 infecções num ano, sempre está tendo que tomar antibiótico. Pensa comigo, a infecção faz uma agressão no seu rim, na sua bexiga. O antibiótico é uma medicação forte, ela faz uma agressão também no seu corpo como um todo. É uma pancada que está sendo dada 1, 2, 3, 4 vezes por ano. Alguma coisa a gente tem que fazer para frear isso. O que a gente faz? Primeiro a gente tenta identificar qual bactéria que está fazendo esse sintoma. Identificou a bactéria, a gente trata essa bactéria e oferece para o paciente, muitas vezes, um tratamento de prevenção, um tratamento profilático, que pode ser à base de antibiótico, pode ser à base de outras medicações que dificultam a adesão da bactéria no trato urinário, para que essa paciente consiga passar um bom período sem infecção, para que o seu tecido dentro da bexiga, do rim, se fortaleça. E uma próxima vez, depois de meses que ela entrar em contato com uma bactéria de novo, o próprio tecido natural do organismo tem a capacidade de combater essa bactéria e não deixe a infecção progredir. Então esse é o grande segredo. O paciente não é normal ficar tomando antibiótico mês sim, mês não.
tem que ser avaliado, tem que ser tratado. Inclusive pelo risco de complicação, de ter uma insuficiência renal no futuro por conta de infecções de repetição e pielonefrite, que é uma infecção que atinge o rim, que pode se tornar uma infecção grave, infecção que às vezes precisa de UTI. Né? Não é infrequente a gente ver pacientes entubados na UTI, com infecções graves, irem até a óbito, porque não trataram corretamente a infecção lá no começo. Entendeu? Essa cascata de eventos ela pode ser evitada se tratado lá no início. E pacientes jovens, crianças, bebês, tem muitas causas de... Tem. Eu já não atendo criança, né? A minha faixa etária é mais adulta. A nefrologia pediátrica, apesar dos dois serem nefrologistas, é um mundo à parte. É uma divisão. São doenças, às vezes, que acometem de maneira diferente, né? O organismo da criança, ele é diferente do organismo do adulto, né? Mas as crianças têm. Tem muitas crianças que têm infecções na infância e que a gente atende hoje na vida adulta e a gente percebe sequelas daquela época. Muitas vezes podem ser corrigidas lá atrás também. Tem que constar com o nefrologista, tem que constar às vezes com o urologista. Existem refluxo urinário, às vezes o xixi, em vez de sair, ele volta. E quando ele volta, ele contamina. Eu tive um grande amigo de infância que sofreu as consequências desse problema. Tá bem, tá saudável, mas com certeza passou por muitas coisas que talvez pudessem ser evitadas. Exatamente. É difícil a gente olhar para trás, né? Quando a gente olha para trás é sempre mais fácil do que na realidade. Mas cara. Se a gente tem uma boa assistência médica de qualidade desde a infância, a gente pode evitar muitos problemas no futuro, né? E assim, a gente tem tecnologia hoje em dia para isso, né? Na minha área, na sua. Me conta um pouco como é que são as tecnologias hoje, mudando um pouco de doença para tecnologia. Acho que tecnologia é uma coisa muito legal na medicina, né? Cirurgia plástica Cirurgia plástica e dermatologia são o centro da tecnologia, eu acho. Frequentemente você escuta falar sobre determinado tratamento, sobre determinado aparelho, sobre determinada medicação que é usada para rejuvenescer. Então, a gente vive assim uma evolução muito rápida nos termos de tecnologia. Tecnologias para retração de pele, medicamentos para retração de pele, para estímulo de colágeno, medicamentos voltados para uma saúde cutânea interessante. Beleza, ela está diretamente relacionada à pele e principalmente a capacidade, a elasticidade dessa pele, a capacidade dela de ter... Como que eu posso dizer? O pool de colágeno que a paciente tem, né? E a nossa vitrine, né? Exatamente. Acho que é por isso que o pessoal busca muito, né? Corporal. Hoje, a tecnologia que eu tô mais adepto, que é mais frequente na minha rotina, né? Algumas coisas que mudaram na minha rotina recente. Então, lipoaspiração, por exemplo, é um procedimento que eu utilizo de um recurso chamado Vibrolipo. O que esse aparelho faz? Ele tira mais gordura, ele faz um tratamento mágico? Não. Ele é um aparelho que me dá mais precisão, que me dá mais conforto para realizar o procedimento. As pessoas pensam com lipoaspiração como um procedimento de 30 minutos. A lipoaspiração não é um procedimento que demanda bastante tempo, que demanda um dom artístico. Então é diferente o aparelho convencional de lipoaspiração do Vibrolipo. O Vibrolipo é uma evolução. Por assim dizer, é uma tecnologia. Não dá para dizer que é uma evolução porque tem pessoas que não gostam. Opção. É uma opção, mas quando você começa a entender o benefício do aparelho, quando você começa a se sentir confortável em usar, você vê que o procedimento ele se torna mais preciso. E o resultado? O resultado, uma vez que você está mais confortável, você tem um resultado mais preditivo, um resultado com mais segurança. Tá? Outro aparelho que veio somar na minha rotina é o piezo ultrassônico. O
que é o piezo ultrassônico. Falou grego pro nefrologista, pro clínico. Tá vendo? Tá. Esse é um aparelho capaz de fazer secções ósseas, quer dizer, de cortar osso, sem agredir tecidos moles. Então, quando eu vou fazer, por exemplo, uma rinoplastia, é uma das cirurgias que eu mais me sinto à vontade, que eu mais gosto de fazer, que eu tenho um prazer imenso em fazer uma rinoplastia. Isso me agrega precisão no corte. Pouco tempo atrás, a gente dispunha de poucos recursos. Então, era o escopro, era martelinho e escopro para fazer uma fratura programada na rinoplastia. Hoje, eu uso esse aparelho que faz um corte preciso, sem lesar a mucosa, sem lesar a pele, sem lesar outras estruturas. Por isso que a rinoplastia deixou de ser aquela que o paciente sempre sai com o olhinho roxo e passou a ser um pouquinho menos agressiva, um pouco mais precisa, resultados mais estáveis. Uhum. Outro aparelho que veio para minha rotina para somar bastante é um aparelho da plataforma InMod, que se chama BodyTite. É hoje a principal tecnologia em retração de pele, quando a gente pensa em tratamentos cirúrgicos. Quer dizer, tanto o BodyTite, que é da mesma plataforma, quanto o Morpheus, que é da mesma plataforma. O BodyTite é uma tecnologia de ultrassom, enquanto o Morpheus é uma tecnologia de microagulhamento associado à radiofrequência. Então, eles trazem um benefício de retração de pele, de rejuvenescimento, para pacientes que... E esse é sempre o cuidado que eu tenho, vou fazer um parênteses aqui, um cuidado que eu tenho que ter na minha rotina. Um paciente que tem, por exemplo, indicação de uma abdominoplastia no tratamento corporal, é um paciente que não é bem indicado para um tratamento antiflacidez, porque ele vai ser insuficiente. Ou seja, você pode ter a tecnologia mais avançada do mundo, mas talvez não sirva para aquele paciente. As pessoas associam muito o custo da tecnologia, porque a tecnologia ela é cara em qualquer lugar do mundo. Uhum. Se você pegar o computador mais novo de qualquer dessas marcas grandes, ele vai ser mais caro que o que acabou de ser ultrapassado, geralmente o dobro do preço. Então a tecnologia ela é cara, na medicina principalmente. Uhum. Então o paciente muitas vezes associa o custo à capacidade daquele aparelho tratativa. E não, nenhum aparelho em medicina faz milagre. Ainda é muito dependente da técnica, da indicação. Então, para tudo a gente tem que ter boa indicação e boa técnica, e boa prática, e bom cuidado. Agora, quando se fala em tecnologia para tratamento, para retração de pele, hoje é a principal tecnologia. Então, esses são os aparelhos mais recentes, as tecnologias mais recentes que agregaram ao resultado, que trouxeram benefício ao resultado desse paciente. E esse resultado, assim, como é que você lida com os pós-operatórios? Porque, assim, uma coisa que a gente... Todo mundo que vai fazer uma cirurgia, mas ainda mais uma cirurgia estética, por exemplo. Quanto tempo de recuperação, por exemplo, uma lipoaspiração com abdominoplastia? Quanto tempo a pessoa volta a ter uma vida normal? Como é que funciona essa programação? É todo mundo igual? Varia? Não, existe uma variação, até assim, questão de dor, né? Existem pacientes que são mais sensíveis à dor, pacientes que são menos sensíveis à dor. Tem pacientes que reagem mais rapidamente. Tem pacientes que tendem a ter uma trajetória um pouco mais complexa e outros que tendem a ter uma trajetória mais simples. Para cirurgias maiores, eu digo que o paciente vai levar entre 2 e 4 semanas para retornar a uma rotina mais corriqueira. Claro, respeitando limites. O que seria uma cirurgia maior, por exemplo? Dá um exemplo. Associações, principalmente. Uhum. Quando eu trato mama e abdômen, quando eu trato lipo e abdômen, quando eu trato mama e lipo, ou até associação
de 3 cirurgias, mama, lipo, abdômen. Isso são cirurgias maiores. A gente vinha falando, né, sobre tempos cirúrgicos e tudo. Muitas vezes um cirurgião oncológico vai fazer uma cirurgia grande, e é uma cirurgia que dura em torno de 1h30, 2 horas. E o cirurgião plástico chega a passar 5, 6 horas operando um paciente. É um artista, né? Tem que ter muito um dom detalhe artístico, ali, né? mas é muito mais técnico do que artístico. Uhum. Seguindo a técnica, a tendência é você ter uma reprodutividade do resultado. Eu acho que é uma combinação de muitas habilidades, Uhum. né? A parte técnica fundamental, a parte artística. A gente brinca se é artística, né? Mas ela é, né? E É um bom senso. É um bom senso, né? Você tem que ter um bom senso. Não adianta você tentar criar algo que não existe. Você tem como remodelar e fazer algo com um bom senso, com uma harmonia dentro de um paciente que precisa dessa harmonia. E 2, 4 semanas, uma cirurgia grande dessa, o paciente já está de volta à sua rotina A básica. rotina assim. normal. A rotina normal. Tá voltando a dirigir, tá passeando, já quase não tem sintomas de dor. Apesar de que, eventualmente, esses sintomas vêm a aparecer eventualmente. Individual, né? Individual. Agora, uma recuperação mais completa, mais ampla, eu digo que tende a durar em torno de 3 meses. Para o paciente olhar no espelho e falar... Já começar a visualizar resolveu. um resultado, mas mais do que isso, se sentir apto a fazer as atividades que já fazia antes da cirurgia. Uma academia, por exemplo, quanto tempo? 3 meses? 1 dia. Para a maioria das cirurgias. Agora, não ir para academia, fazer a musculação. O que o paciente pode fazer? Eu incentivo o paciente, até como método de prevenção, de voltar às suas atividades precocemente. Uma caminhada leve. Um paciente que tem a rotina de academia e não quer perder essa rotina, que compareça, que sente naquela bicicletinha. Eu não sei qual é o nome daquela bicicleta, que é uma cadeirinha. Que você fica sentado. Deixe sem qualquer carga, o pé fluindo ali por 20 minutos, 15 minutos, sem aumentar a frequência cardíaca, mas trazendo essa prática, e daí você vai me dizer até um pouco melhor. Qual que é o benefício de um paciente que está com cortisol alto, que está com nível adrenérgico alto? Por que desses hormônios, né? O trauma cirúrgico. Qual é o benefício desse paciente de fazer um exercício leve? Não, eu acho que vai prevenir até evento trombótico num paciente pós-operatório. Isso não só na plástica, né? Isso em qualquer cirurgia grande, né? Um paciente que volta às atividades, ele vai ter um bom benefício cardiovascular, prevenção de TVPs, e outra, cabeça, né? Uma pessoa que está habituada, que nem você falou, a pessoa já tem a rotina de atividade física. Aí, de repente, ela faz uma cirurgia que é para melhorar o físico, a autoestima, o que seja. Ela fica lá uns 3 meses, por exemplo, afastada de medo. Isso compromete até a saúde mental da pessoa. Com certeza, com certeza. E eu preciso reativar esse paciente. Eu preciso fazer o nível de estresse cirúrgico cair. Eu preciso fazer o rim dela que está sobrecarregado funcionar, tirar aquele excesso de líquido. As pacientes às vezes se pesam. Eu tenho uma paciente bem recentemente que vinha fazendo algumas postagens, coisas que são curiosas para nós, porque a gente nem sempre vive essa rotina detalhada do paciente, né? A rede social permite isso, né? A rede social você conhecer detalhes do paciente que você não conheceria, fantástico, né? E vice-versa. Essa interação é fantástica. E vice-versa, né? O paciente te conhece muito melhor, né? E daí essa paciente dizendo, né, que estava 6 quilos, 7 quilos acima do normal dela. Como? Se ela reduziu uma pele que saiu, reduziu alguns litros, né, entre aspas, de gordura que saiu numa lipoaspiração, como que ela está 5, 6 quilos acima do peso normal? Por que ela não voltou no peso normal? Já passou um dia. Calma. É o tempo, né? Vamos fazer o corpo funcionar. Botar a máquina para funcionar. É isso aí, cara. Me explica um pouquinho mais o que é o benefício do paciente que consegue fazer
esse exercício leve no pós-operatório? Na verdade, assim, o que eu sempre explico para os pacientes é o seguinte: o nosso corpo, ele é uma máquina complexa, cheia de engrenagens que estão todas interligadas. Então, o paciente que tem uma saúde cardiovascular, ou seja, ele tem um coração saudável, né? As artérias e veias do corpo, elas não estão entupidas por colesterol, né? Que o fígado funciona bem, né? Que essa pessoa tem um pulmão saudável que oxigena bem. O rim, consequentemente, tende a funcionar bem, porque o paciente que não tem uma dessas peças funcionando corretamente, por exemplo, o coração, quando o paciente tem uma insuficiência cardíaca e o coração não bombeia sangue suficiente para o corpo, esse bombeamento de sangue também não vai ser correto para o rim. Então o rim vai sentir. Então tratar a saúde cardiovascular não é pensar só em coração, é pensar no corpo como um todo. Então por que a gente trata hoje o paciente, que a gente estava falando, dos pacientes saudáveis, né, que vão procurar? Por que o paciente saudável, ele vai no consultório, se ele não está sentindo nada, e vamos supor que seja um paciente magro, que faça atividade física, que não tenha nenhum vício, esse paciente chega no consultório para você e fala: olha, eu tô bem, eu quero fazer um check-up. Qual que é o seu objetivo como médico clínico em atender esse paciente e rastrear algumas doenças? É basicamente diminuir o risco desse paciente ter alguma doença no futuro. E quais são as principais doenças do futuro que podem levar esse paciente a ter complicações gerais e até a morte? São as doenças cardiovasculares. Um AVC, né, um derrame, um infarto, uma insuficiência renal, que seja. Então, se você identifica, por exemplo, que esse paciente está começando a ter um colesterol mais alto, uma glicemia um pouquinho mais alta, um pré-diabetes, ou não, que ele já tem realmente um distúrbio mais avançado disso, você trata no início, você consegue corrigir antes que esse paciente sofra no futuro as consequências dessas doenças não identificadas e não tratadas. Aí você entra lá: hipertensão, é uma doença muito importante de ser prevenida, diabetes, problemas de colesterol, obesidade, tabagismo, sedentarismo, daí entra atividade física, né? Botar o corpo para funcionar, botar a máquina para agir, ter uma estrutura muscular para evitar sobrecarga nos ossos. Isso é bom até para ortopedista. E o desequilíbrio hidroeletrolítico que eu tenho nesse paciente, eu brinco muitas vezes com os anestesistas, né? Do volume que eu faço de aplicação quando eu vou fazer uma lipoaspiração, volume de líquido, né? De soro associado à adrenalina, para que a lipo seja executável, né? Quando eu faço uma lipoaspiração, eu não posso que esse paciente venha a sair junto com a gordura sangue. Tem que sair só a gordura. Não pode desidratar o paciente durante a cirurgia. Então eu tenho que ter um equilíbrio. E parte desse equilíbrio causa um desequilíbrio no pós-operatório. O estresse, né, que uma cirurgia de grande porte causa, não só a plástica, mas a plástica muito, né, nesses casos, causam estresse e causam no corpo uma bagunça hormonal que o corpo se desequilibra. Então o paciente fica inchado de um lado, seco do outro. Isso daí, o exercício físico, uma alimentação com baixo teor de sal, de gorduras, frituras, alimentos industrializados, vai corrigindo ao longo do tempo. Então acho que é interessante quando você fala que 3 meses para o paciente se reequilibrar, para o paciente se olhar no espelho, começar a observar um resultado legal, porque o corpo, ele passa por um estresse que vai ter um tempo para se reequilibrar, né? Eu acho que você deve observar bem isso na sua prática, né? Com certeza. Beleza, a gente falou sobre diversos assuntos. Eu queria que você pontuasse, assim, algumas considerações para hoje, né? Primeiro, você tá um pouco nervoso, eu tô um pouco nervoso, mas acho que o bate-papo foi muito interessante. Eu acho que é isso, acho bem que produtivo. A ideia é assim, a gente se conhecer, transmitir um pouco do que é o nosso trabalho, do que é a nossa rotina, nossa especialidade. Vamos fazer isso mais vezes, vamos tentar trazer pessoas diferentes aqui pra gente bater um papo. E acho que pra gente não tentar ficar tão preso até nas nossas áreas, abrir um pouco a cabeça. Hoje foi um geral, né? Foi um geral pra gente se apresentar e se conhecer também. Mas me conta assim, só como é que surgiu essa ideia? Eu acho que a rede social hoje ela faz parte da nossa rotina, né? Então, seja ela social, profissional, todo mundo pega o celular hoje. Você vai ter que comprar um lanche que você quer comprar, você pega o celular, você vai. Se você quer consultar um médico, você pega o celular e você procura esse médico no celular.
Você pode procurar ele no Google, você pode procurar ele no Instagram, você pode procurar ele no Guia do Convênio. E você tem que estar acessível a esses pacientes, essas pessoas que te procuram. E o podcast é uma maneira descontraída e informal e bem fluida da gente se apresentar para o nosso público, das pessoas nos conhecerem, para elas poderem escolher. Poxa, eu gostei do Dr. Marlon, quero fazer minha cirurgia com ele. Quebrar um pouco dos paradigmas. Exatamente. Ou não gostei do Dr. Marlon, a gente não vai agradar todo mundo. É impossível. Não vai, cara, não vai. Nós temos, por isso nós temos colegas muito bons, graças a Deus, nós temos. E a gente faz parte de uma categoria profissional que a gente já falou sobre isso, a gente tem que se ajudar. E a gente se ajuda tanto na parte técnica, como nós temos amizades fora daqui, a gente se encontra em confraternizações, na casa, nós somos amigos, e tá tudo bem, sabe? Só que a gente tem que estar acessível, nossa cara tem que estar à mostra, a gente tem que mostrar o nosso trabalho. E acho que o podcast é uma maneira legal da gente fazer isso. Não sei você, mas eu tava meio assim saturado daquele marketing de rede social convencional. Cancele, você pra mim é um cara brilhante. Você é um cara brilhante não só no sentido profissional. Eu tenho uma referência excelente sua profissional. Mas é uma pessoa que inovou desde o princípio. Você foi um precursor de Instagram, por exemplo. Você foi um precursor de rede social, você teve um alcance muito grande, mas essas coisas, elas às vezes são repetitivas, são cansativas. E nós que vivemos no meio médico, que não é uma área de interesse, você tem amigos, você tem colegas, você vive isso. A gente vive uma epidemia de profissionais da rede social. E, ao mesmo tempo, a gente tem a necessidade de expor o nosso trabalho, de trazer a realidade para o paciente, de trazer aquilo que é terapêutico, aquilo que não é, aquilo que é fake news, né? Tem bastante, Tem né? também. Tem bastante. E trazer essa realidade para o paciente de uma maneira que, para nós, não seja cansativa, que não seja repetitiva, porque o repetitivo está aí. Exatamente. O repetitivo está aí. É só você olhar o do colega e fazer igual e fazer algumas modificações, mas você oferecer o teu tempo, oferecer o teu rosto, oferecer a tua conversa, né? A tua experiência num momento um pouco mais descontraído, num momento que as coisas fluem, como você disse, de maneira mais natural, é bem interessante. Então, complementando aquilo que eu comecei a dizer, essa ideia partiu de você e é uma ideia brilhante, é algo que com certeza vai acrescentar, que com certeza teremos oportunidades de conversar com profissionais diferentes, de diferentes áreas, talvez não restritas à medicina, mas talvez com um enfoque mais médico. Saúde, né? Eu acho que a saúde, né? A saúde como um todo. Eu acho que a saúde é um bom tópico para nós, né? Ele abrange uma gama de profissionais muito interessantes e com os quais a gente trabalha, né? Que hoje em dia, vamos e venhamos, né? Nós somos médicos. Mas a gente não faz nada sem enfermeiro, fisioterapeuta, assistente social, psicólogo, nutricionista. A gente estava falando de tecnologia e uma das grandes evoluções da recuperação de pós-operatório dos pacientes hoje diz respeito à fisioterapia, ao tape intraoperatório, aos cuidados, às vezes a capacidade de manipular menos tecidos que estão em cicatrização. Então, veja, a saúde como um todo, a saúde ela traz os seus benefícios e a oportunidade de você conversar, tirar algumas dúvidas que são frequentes. A gente nem sempre se atualiza em outras áreas que não as nossas. Às vezes por curiosidade, às vezes por necessidade. Mas se não for a curiosidade e a necessidade... Exatamente, a gente tem que trabalhar junto. A equipe multiprofissional, em todas as áreas, ela é essencial e faz muita diferença. Você tem um bom time, ganha qualquer campeonato. É isso aí. Parceiro. Tomara que esse seja o início de um excelente time. Exatamente. Obrigado. Cara, valeu, sucesso. Prazer. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Os próximos venham. É isso aí.